Oi, eu sou o Slud, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos aqui mais uma vez para fazer um review sobre o último episódio semanal do anime do Jujutsu Kaisen. Esse episódio foi o episódio 19. Esse episódio foi lançado na última sexta-feira e ele adaptou o resto do capítulo 46, o capítulo 47, 48 e 49 todo. Então a gente teve todos esses capítulos aí adaptados nesse último episódio. Pode parecer que tá sendo um pouco corrido, mas eu particularmente não sinto dessa forma. Não sei você, inclusive pode deixar aí nos comentários se você tá sentindo que tá muito acelerado ou não, mas eu particularmente acho que não. A gente precisa pensar também que o anime do Jujutsu Kaisen, ele tem previsão de ter 24 episódios e a gente já tá no 19. Então a gente só tem mais 5 episódios aí pela frente. Então eu acredito que eles estão indo num ritmo bom, adaptando cerca de 4 capítulos e meio por episódio. Acho um número bom. Até porque a gente precisa chegar no final desse arco. A gente já tá se encaminhando um pouco pro final desse arco, né, com essa luta do Todo e o Yuji contra a Hanami. A gente já tá chegando um pouco mais pro final do arco, então as coisas estão começando a chegar no ápice. Até porque, como eu disse, o anime precisa acabar no episódio 24, é a previsão que a gente tem até o momento. Então, eu acredito que a adaptação tá fluindo de uma forma boa. Eu tô gostando de como as coisas estão sendo animadas. Eu já fiz esse elogio anteriormente e eu vou fazer ele de novo, mas o Estúdio Mapa tá de parabéns. A animação do anime tá sendo muito boa mesmo. Cada episódio a gente vê uma melhoria cada vez maior na animação, as técnicas e tudo mais, como eu comentei no último vídeo. Então, o Estúdio Mapa tá de parabéns. Toda a parte de roteiro também, essa questão do número de capítulos que vai ser adaptado no episódio em questão, tô achando muito bom. As coisas na minha opinião, estão fluindo muito bem. Eu tô gostando muito da forma que o anime tá sendo tratado e adaptado. Mas sem mais delongas, vamos começar a falar logo do episódio aí pra gente destrinchar o máximo possível de todas as informações que a gente viu nesse episódio. Eu queria já falar do Yuji loucamente aqui, mas vamos pelo começo, vamos por partes. Vamos começar do comecinho mesmo. Então o último episódio ele acabou de uma forma bem eletrizante, né? Hanami contra Fushiguro, Inumaki e Kamo. Uma luta bem intensa mesmo, cheia de técnicas e muitas animações bem feitas. E nesse episódio a gente teve a continuação dessa luta, o Inumaki fazendo o possível e o impossível com as falas amaldiçoadas dele, brilhando totalmente, usando todo o poder que ele tinha disponível para poder tentar parar a Hanami de alguma forma. O Inumaki já estava bem machucado mesmo, devido ao uso excessivo da fala amaldiçoada. Isso causa um dano na garganta dele muito forte, como eu comentei no último episódio, ele tá sempre com um frasquinho de remédio pra garganta, exatamente por causa disso. Então a gente viu o Inumaki fazendo o possível e o impossível para se manter vivo e manter o Fushiguro e o Kamo também. O Kamo toma um dano muito forte da Hanami, devido ao fato de, no meio da luta ali, eles acharem que o Inumaki ia conseguir parar ela de alguma forma pro Nui, aquele Shikigami do Fushiguro, conseguir atacar, só que o Inumaki não consegue, ele já tá muito machucado mesmo. E aí a gente vê o Kamo também tomando um dano muito forte, ficando bem machucado. E aí o Inumaki, numa atacada de misericórdia, ele consegue utilizar a técnica dele amaldiçoada mais uma vez e fazer com que a Hanami voasse longe. E nisso que a Hanami voa longe, ela já dá de cara com a Maki. Aí a Maki chega, né, triunfante, poderosíssima com aquela arma amaldiçoada dela. Uma arma amaldiçoada, inclusive de classe especial. E eu já vou aproveitar esse gapzinho aqui pra falar um pouco das armas amaldiçoadas. Como eu não lembro se eu falei no último episódio, mas caso eu tenha falado, fica bom que eu reforço nesse vídeo aqui. As armas amaldiçoadas, assim como os feiticeiros, elas são classificadas em grau também. Então elas têm um grau de força de acordo com o nível de força delas, propriamente dito. Igualzinho os feiticeiros mesmo. Então a gente tem grau 4, 3, 2, 1 e especial. Essa arma em questão que a Maki está usando para lutar contra a Hanami é uma arma de grau especial. Então ela é uma arma poderosíssima mesmo, tem um poder amaldiçoado muito forte e a Maki consegue controlar ela muito bem, como a gente viu nesse episódio. Maki, como sempre, entregando o máximo possível que ela pode nas lutas, dando o máximo de si sempre, muito bom. Eu adoro a Maki é uma das minhas personagens favoritas. Me diz aí nos comentários quais são os seus personagens favoritos, quem você acha que tá brilhando muito nesses episódios. Maki tá fazendo um trabalho sensacional, ela é sempre muito forte, sempre dá o melhor dela mesmo, e a maestria dela com as armas amaldiçoadas é muito interessante de se ver mesmo. Maki maravilhosa como sempre, maravilhosa. Eu vou aproveitar esse espaço aqui também para falar um pouco sobre o Inumaki. Eu acho que a gente fala muito do Inumaki, mas mais nos momentos de luta dele a gente acaba falando muito por alto, então eu queria dar esse espacinho aqui para falar um pouco melhor sobre a técnica amaldiçoada dele. Bom, isso já foi falado no anime e no mangá, então, mas eu vou falar um pouco aqui de qualquer forma, só para ficar bem explicadinho sobre quem é o Inumaki, qual é a habilidade dele. Como a gente já viu, o Inumaki tem a habilidade da fala amaldiçoada,
amaldiçoada, né? Que é esse poder que o que ele fala acontece de alguma forma e é exatamente isso, né? O que ele fala pode vir a acontecer de qualquer forma. Tipo, se ele falar pra alguém morrer, essa pessoa pode realmente morrer. A fala amaldiçoada tem esse poder. Só que a fala amaldiçoada, ela tem um dano, né? Um dano de recuo, como se fosse uma arma muito poderosa que a gente atira e a gente toma aquele tranco do recuo. A fala amaldiçoada tem o mesmo efeito. Quanto mais o Inumaki falar uma palavra mais difícil de acontecer, né? Uma magia mais forte, morrer, explodir, ele toma um dano considerável na garganta devido ao poder, à energia amaldiçoada que ele precisa carregar para poder fazer com que essa técnica aconteça. Então o anime até fala, né, já foi explicado anteriormente, que o Inumaki ele não consegue usar o vocabulário normal das pessoas para falar palavras normais, porque essas palavras têm um certo peso, elas podem determinar algum poder e a energia amaldiçoada dele pode ativar. Então o vocabulário dele acaba sendo ali as receitas para fazer sushi, né? Aquela questão dos peixes e tudo mais, é o que ele usa como vocabulário diário dele, porque são palavras que não denotam nenhum tipo de energia amaldiçoada, elas não influenciam em ninguém a nada, né? Propriamente dito, não são palavras de ataque, nem palavras de defesa. Então é o vocabulário que ele encontra para poder falar livremente. Então, só para finalizar, quanto mais forte for a palavra que o Inumaki falar, maior é o dano de recuo dele. Então, a garganta dele acaba ficando cada vez mais machucada e por isso, como eu já disse anteriormente, ele tá sempre carregando um frasquinho de remédio para dor de garganta, porque é o que ele pode usar ali no meio da batalha para poder ter uma recuperação mais rápida para ele continuar usando a fala amaldiçoada. E como eu disse anteriormente, nesse vídeo mesmo, o Inumaki ele tentou usar, ele já tinha usado, né, muito a fala amaldiçoada dele ao longo daquele momento que o Hanami vem aparecendo e naquele momento com a Miwa também, então ele já vinha usando ali, por mais que fosse uma palavra um pouco mais leve, ele de certa forma já tinha usado o poder amaldiçoado dele, então já causou um certo dano de recuo nele. E aí, com ele usando excessivamente, ele acabou ficando muito machucado na cena que eu contei anteriormente, né? De quando o Kamo fica meio que na expectativa do Inumaki conseguir parar a Hanami pro Nui, aquele Shikigami do Fushiguro, poder atacar, e o Inumaki não consegue porque ele tá realmente muito machucado. A gente já vê, né, como que o dano de recuo na garganta dele pode ser realmente prejudicial para a saúde dele mesmo. Mas aí, explicado sobre o Inumaki, a gente dá continuidade ao episódio e a gente vê, né, como eu contei anteriormente, o Inumaki consegue usar aquela última palavra para fazer com que a Hanami voasse longe, e aí chega a Maki com aquela arma amaldiçoada de classe especial, e ela já começa a tentar dar um dano na Hanami ali, e a gente vê o Fushiguro junto com ela também utilizando aquela espada negra que ele estava usando anteriormente. E aí a gente tem uma referência aqui a alguns episódios atrás, quando o Fushiguro e a Maki estavam conversando sobre aonde guardar as armas amaldiçoadas, né? Porque ela falava que o Panda levava as armas pra ela. E aí o Fushiguro ele teve uma ideia, só que essa ideia não foi revelada naquele momento e agora ela é revelada. O Fushiguro usou as sombras dele, né? Porque ele tem a técnica das 10 sombras. Ele utilizou as sombras para poder armazenar as armas amaldiçoadas que ele e a Maki usariam no meio da batalha. Então, uma sacada excelente do Fushiguro mesmo, porque aí ele evita que o Panda carregasse as armas, né, e pudesse perder poder de ataque devido ao fato dele estar carregando as armas, e até mesmo perder as armas por ele ter que abandonar elas em algum lugar para poder lutar, visto que ele lutou contra o Mekamaru. Então, essa sacada, né, do Fushiguro de guardar as armas nas sombras foi realmente excepcional, e nesse episódio a gente vê a resolução disso. Ele tira as armas das sombras e ele começa a lutar contra a Hanami junto com a Maki. Então ele utilizou as sombras que ele normalmente utiliza para materializar os Shikigamis dele como uma espécie de inventário para as armas amaldiçoadas que ele e a Maki usaram. Bom, nesse ponto aqui o episódio já começa a ficar bom, porque a gente já começa a ter aquelas lutas bem shounen mesmo, bem anime shounen, que deixa a gente bem feliz, aquelas lutas bem extremas e longas que a gente já vê Maki e Fushiguro lutando contra a Hanami, trocando armas, então um espetáculo de luta assim excepcional deles dois. Fushiguro e Maki sempre entregando o máximo possível, né? E, assim, a luta estourou muito bem, a gente pôde ver Fushiguro e a Maki lutando bravamente mesmo contra a Hanami. Só que, infelizmente, a Hanami conseguiu dar um dano no Fushiguro, né, que foi considerável, e a Maki ficou distraída e acabou tomando um dano do Hanami também. Um pouco antes do Fushiguro tomar esse dano, né, que a Hanami, ela deixou uma espécie de semente nele, que essa semente, ela meio que floresce de acordo com a energia amaldiçoada que a pessoa que foi atingida por ela utiliza. Então, o Fushiguro, ele meio que ficou de mãos atadas, porque ele não podia utilizar a energia amaldiçoada dele, senão ele ia alimentar a flor e ele ia acabar se machucando cada vez mais. E a Maki em seguida tomou um dano porque ela se distraiu e ficou preocupada com ele. Só que um pouco antes disso, na medida que a luta entre Maki e Fushiguro junto contra Hanami estava acontecendo, a gente vê uma explicaçãozinha do Fushiguro com relação aos Shikigamis dele. Como vocês viram, o Fushiguro ele utiliza dos cães divinos dele, né? Ele utiliza só o preto porque o branco foi derrotado naquela luta contra aquele primeiro espírito amaldiçoado de classe especial lá dos primeiros episódios. Então
Então, como ele foi derrotado naquela época, uma vez que um Shikigami ele é destruído, ele não pode mais ser reencarnado lá a partir das sombras, né? Ele não pode ser materializado novamente. Então, o Fushiguro estava utilizando só o lobo negro lá, o cão negro. Então, ele dá uma explicação sobre como a técnica amaldiçoada dele funciona. Então, eu vou te dar uma explicação um pouco mais elaborada aqui de como que funciona a técnica do Fushiguro e o que ele quis dizer com relação a técnica que ele utilizou naquele momento. Bom, a técnica amaldiçoada do Fushiguro é a técnica das 10 sombras. No que consiste a técnica das 10 sombras? Essa técnica ela permite que o Fushiguro invoque 10 Shikigamis a partir das sombras. Uma vez que ele invoca um Shikigami para a batalha e esse Shikigami é destruído, ele não pode mais invocar esse Shikigami novamente. Só que quando esse Shikigami é destruído, ele deixa um pouco de energia amaldiçoada e a técnica remanescente dele lá, de certa forma, em aberto. E essa energia, essa técnica que são deixadas para trás, elas são herdadas por outro Shikigami que o Fushiguro controla. E é isso que ele mostra quando ele invoca o cão divino preto nessa situação. Ele utiliza a técnica Kon, que é a totalidade, que é quando ele pega a energia amaldiçoada e a técnica do lobo remanescente dele que tinha sido morto e passa para esse lobo que ele controla no momento. Então ele meio que tá fundindo a energia amaldiçoada dos dois, transformando eles em um só, que é o que acontece e a gente vê aquele lobo meio mesclado, né, meio fundido. O lobo preto com o lobo branco. Ele é maior e ele é mais forte também. Então a gente vê que realmente há uma fusão, a energia amaldiçoada dele aumenta, ele tem um pouco mais de força, ele pode usar mais desses recursos, dessas habilidades do outro lobo branco misturado com esse lobo preto. Gente, apesar dos nomes deles serem cães divinos, eu vou sempre me referir a eles como lobos, porque eles parecem muito lobos pra mim, mais do que cães. Então, apesar de ter uma certa semelhança ali, eles passam uma vibe muito mais lobo pra mim, então eu vou sempre me referir a eles como lobos mesmo. Bom, só pra concluir um pouco a linha de raciocínio, e pra diferenciar essa habilidade da outra, que ele já utilizou, que é o Seitei Shirazu, que é aquela habilidade de fusão onde ele fundiu o Gama e o Nui. Gama é o sapinho, Nui é o pássaro. Ele fundiu aqueles dois e aí a gente teve aqueles sapinhos com asas. Diferente dos Shikigamis normais, essa fusão do Seitei Shirazu, caso ela seja destruída, ela não faz a menor diferença porque seria como se fosse uma sombra mesclada dos outros dois Shikigamis. Então, ela não é bem um Shikigami propriamente dito. Então, caso ela seja destruída, o Fushiguro ainda tem possibilidade de refazer essa fusão a partir do Seitei Shirazu. O que não pode acontecer é o Gama ou o Nui propriamente serem destruídos, porque aí ele não vai ter mais esse benefício do Seitei Shirazu para fazer essa fusão. E como eu disse, essa fusão ser destruída não afeta nos originais, então não tem o menor problema, ele pode fazer essas fusões livremente e utilizar quantos ele conseguir, como ele usa vários, né, dessa fusãozinha entre o Gama e o Nui. Então não faz a menor diferença eles serem destruídos ou não, porque os Shikigamis originais continuaram intactos. Bom, então dito isso, a Maki e o Fushiguro eles continuam lutando contra a Hanami, né, e aí acontece aquilo que eu já falei anteriormente, sobre a Hanami conseguir, no momento em que eles estão lutando ali no mano a mano, ela consegue desferir um golpe no Fushiguro, onde ela deixa uma semente nele, e essa semente ela cresce a partir da energia amaldiçoada que ele usa, então ele fica meio limitado a usar a energia amaldiçoada dele, e a Maki se descuida, porque ela fica preocupada com ele, e ela acaba tomando um dano considerável da Hanami também, e aí ela cai. Nesse momento, a Hanami vê uma oportunidade de vencer a luta contra o Fushiguro e a Maki, mas aí acontece uma coisa inesperada. Bom, inesperado ou não, o que acontece é que a Maki fala pro Fushiguro que é hora de trocar de dupla, e nesse momento os Best of Friends chegam, Todo e Yuji bem triunfantes lá na chegada deles, chegam no campo de batalha, pausam a luta, né, tecnicamente, contra a Hanami lá, e aí vem o Panda pra levar Fushiguro e Maki em segurança, né, o Todo pede pra eles levar eles pra fora da barreira. A Nishimiya, ele já tinha se encontrado com a Nishimiya antes. Nishimiya, caso você não lembre, é a bruxinha que fica voando na vassoura. Eles já tinham encontrado ela antes e a Nishimiya disse que a cortina, né, porque isso tudo está acontecendo dentro da cortina. A cortina ela existe só para impedir que o Gojo Satoru entre na cortina, né, para ele participar da luta. Então qualquer um pode entrar e sair. E aí o Todo pede o Panda para levar o Fushiguro e a Maki para fora da cortina. Então o Panda faz isso, pega os dois, bota os dois no ombro e sai correndo. Antes disso, importante ressaltar, a gente tem aquela cena, né, de protagonismo bonitinho do Fushiguro, de anime shounen, de tipo, não, Yuji, você não pode lutar, você não vai conseguir se dar bem contra a Hanami. E aí o Yuji manda aquele relaxa, cara, tá tudo bem pra ele. E aí o Fushiguro fala pra ele que se ele morrer de novo, ele vai matar ele. E aí o Yuji fala, não, então eu não posso morrer, né? Dito isso, eu não posso morrer e tal. E aí
cortar essa parte aí desse melodrama aí de anime shounen, né, a gente tem o início da luta entre Todo e Yuji contra Hanami. E agora chegamos na parte onde eu queria, podemos falar do meu filho, Itadori Yuji, finalmente, onde ele brilha triunfante nessa luta maravilhosa. E aqui, a partir desse momento, a gente tem espetáculo de luta de anime shounen pra gente, pra deixar nossos corações bem quentinhos, com uma luta bem estruturada e bem animada de anime shounen, como a gente sempre preza e deseja muito para que as lutas sejam tão bonitas assim. E aí a gente tem o início dessa luta maravilhosa de Todo e Yuji contra Hanami. Então, só para ambientar um pouco melhor vocês, nesse momento, nesse período, né, que o Todo e o Yuji ficaram afastados, eles estavam treinando, né? O Todo estava ajudando o Yuji a controlar a energia amaldiçoada dele, estava ajudando ele com relação ao punho divergente, né, que é aquela habilidade do Yuji que ele dá o soco e aí desfere o soco físico, depois desfere o soco com a energia amaldiçoada, né, no mesmo golpe. Então o Todo estava ensinando todas essas coisas pro Yuji, né, como administrar melhor a energia amaldiçoada dele, como combar melhor a energia amaldiçoada com o poder físico que ele já tem, que já é um poder físico muito grande. Então, esse período que eles ficaram meio afastados, o Yuji estava treinando com o Todo mesmo, para poder chegar na luta bem preparado e conseguir ter uma luta excelente contra a Hanami, que realmente foi. Então, logo quando eles chegam, eles já comentam sobre uma possível nova técnica que o Itadori tem, que seria o Kokusen. A gente vai entender melhor o que é o Kokusen depois. Mas aí o Todo fala com ele, e aí o Yuji já se prepara pra lutar, e aí ele já pergunta pra Hanami se a Hanami é aliada de um cara todo costurado, né, que no caso é o Mahito. E a Hanami responde pra ele, e se eu for? E ele fica cheio de ódio, porque ele lembra, né, de todas as coisas que aconteceram, lembra do Junpei sendo morto e tal. E ele já parte pra cima da Hanami, cheio de sangue nos olhos mesmo, com muita raiva, lutando. E ele tenta executar o Kokusen, mas a gente vê que há uma falha ali, aparentemente não acontece. E aí o Yuji, ele meio que recua. Nesse momento, Todo chega para ele e fala, Yuji, o que tá acontecendo? E dá um tapa na cara dele, e aí fala pra ele que a raiva pode ser muito útil para os feiticeiros Jujutsu, mas pode ser, um tiro pode sair pela culatra também, que é como tá acontecendo. E ele dá 2 tapas na cara do Yuji, a Hanami fica até meio confusa, acha que eles estão brigando entre eles e tal. Mas aí o Todo, de alguma forma, né, com esses tapas, ele consegue meio que limpar a mente do Yuji, e o Yuji se vê pronto pra batalha novamente. E aí ele se posiciona lá, e a gente vê nesse momento uma cena memorável do Yuji babando de tão concentrado que ele tá, e a Hanami até fica um pouco apreensiva com essa concentração dele toda. E aí nesse momento a luta estoura. A gente vê a Hanami utilizando as técnicas dela pra tentar afastar o Yuji de alguma forma, só que ele consegue cortar, e nesse momento, durante o uso da técnica, o Todo tá explicando um pouco de como que ela funciona. E aí o Yuji consegue desferir o Kokusen. Kokusen, vamos falar um pouco sobre o que é o Kokusen para vocês entenderem, caso a explicação do anime tenha ficado um pouco distante, assim. Bom, o Kokusen no mangá, ele é traduzido de 2 formas diferentes, e no anime a gente viu uma outra forma também. No anime a gente viu fulgor negro, no mangá eu já vi flash negro e raio negro. Todas as traduções podem estar corretas, né, porque significa a mesma coisa de alguma forma, e o especial mesmo, né, o que denota o que é a técnica é realmente os raios, né, que são raios negros mesmo que saem. Então, independente de como é a tradução, o Kokusen é o Kokusen, isso que importa. Bom, Todo explica o Kokusen como sendo uma distorção que nasce do impacto da energia amaldiçoada liberada 1/trilionsésimo de segundo depois do golpe. Isso soa um pouco familiar pra você? Pra mim soa, vou explicar melhor. Bom, essa técnica então, né, do Kokusen, ela dá a entender que é um golpe que é desferido e logo depois, né, 1/trilionsésimo de segundo depois, a energia amaldiçoada ela colapsa e ela sai como um grande dano, como se fosse uma supernova de energia, assim. Isso é muito parecido com o punho divergente do Yuji, né? Tirando o fato de que o punho divergente ele é um pouco mais lento na liberação da energia amaldiçoada. O Yuji dá o soco e 1 ou 2 segundos depois, pelo que o anime já mostrou, a energia amaldiçoada é liberada e é como se desse um segundo golpe. Só que, claro, o raio negro, né, é uma técnica muito poderosa, então ela acaba sendo um pouco melhor elaborada do que o punho divergente, né? A energia é liberada com mais facilidade, mais rápida e mais forte. O Todo mesmo diz que ela tem mais de 2,5 de força a mais do que uma técnica normal, do que um golpe normal. Na tradução do anime, o Todo diz que nenhum feiticeiro Jujutsu consegue usar essa técnica consistentemente. No mangá, a tradução que a gente vê é que nenhum feiticeiro Jujutsu consegue usar a técnica propositalmente. Bom, as duas coisas acabam sendo um pouco meio parecidas, né? E o que quer dizer que um feiticeiro Jujutsu não consegue usar essa técnica com liberdade, igual, por exemplo, o Satoru consegue usar o Ryuiki Tenkai dele, ou o Yuji consegue usar o punho divergente dele. Então é uma técnica um pouco mais elaborada, mais difícil de acontecer, né? Porque ela tem um dano um pouco mais forte do que uma técnica normal. Bom, então apesar de eu já ter explicado, só pra concluir, o Kokusen é o que o Todo explicou na teoria e o que o Yuji realizou na prática, né? A gente viu toda a explicação do Todo
a parte da técnica e tudo mais. E a gente viu o Yuji realmente desferindo o golpe e como ele acontece, né? O que acontece quando ele é desferido, né? Os raios saem, é um dano muito forte, a Hanami tomou um dano muito grande, chegou a perder um braço, esse braço foi recuperado, né? Porque como todo explicou, ela é um espírito amaldiçoado, então ela é puramente energia amaldiçoada, então ela pode se regenerar com facilidade. Mas o dano foi realmente forte, Hanami até comentou, né, sobre o fato da técnica ser poderosa e tudo mais. Bom, ainda tem coisas muito interessantes a respeito do Kokusen a serem faladas mais pra frente, mas a gente realmente só vai ter acesso a essas coisas mais pra frente. Quem já leu o mangá sabe do que eu tô falando, mas quem ainda tá assistindo só o anime, fica tranquilo que em breve a gente vai ter mais novidades sobre o Kokusen, o que acontece, tem alguma diferença na técnica e tudo mais. O que a gente sabe até agora do Kokusen, então, é que ele é uma técnica que ele é muito difícil de ser utilizada, né? Os feiticeiros não conseguem utilizá-la com facilidade. E o núcleo da energia amaldiçoada da pessoa que utilizou a técnica, ele é realmente muito diferente dos outros feiticeiros que não utilizaram. Então a gente vê que realmente, além do dano causado pelo o Kokusen como um todo, ele acaba mudando um pouco a essência do feiticeiro também, né? O núcleo de energia amaldiçoada dele é movido de fato. Então é uma técnica realmente muito poderosa e é uma aquisição muito importante pro Yuji nesse momento. Durante essa luta a gente tem um flashback da Hanami com o Mahito, lá naquele lugar de praia onde eles estão, né? Naquela salinha lá deles. E a gente vê o Mahito falando com a Hanami, né? Sobre o fato deles serem maldições e tudo mais, eles estavam conversando lá. E aí o Mahito conversando com a Hanami, ele fala sobre o fato deles serem maldições, deles não deverem lutar contra os instintos deles, né? Os humanos fazem tanta coisa, como ele disse, né? Matam, comem e tudo mais, eles buscam sempre satisfazer os desejos deles, e eles, enquanto maldições, eles também têm esse direito, né? Apesar deles terem consciência, uma consciência muito semelhante à consciência dos humanos, né? Eles têm os instintos de espíritos amaldiçoados deles, e como o Mahito disse, eles não deveriam lutar contra isso. É onde ele diz que a Hanami provavelmente é muito mais forte do que ela só aparenta ser, e que ela devia se entregar mais nas lutas, né? Se entregar mais à essência dela enquanto espírito amaldiçoado. E aí, nesse momento a gente volta pra luta da Hanami contra o Todo e o Yuji, e ela fala que ela tá realmente se divertindo com aquela luta, né? Ela tá empolgada com a luta. E aí ela fala, né? Como a luta estourou e o Yuji deu um certo dano nela com o Kokusen, ela fala, bom, tá na hora de lutar sério, e aí ela tira aquele pano que tava tapando o braço dela, e aí a gente vê que ela tem um outro braço, sendo um braço totalmente branco e o outro braço totalmente preto, com uma espécie de flor aqui no ombro. E aí a gente vê que a Hanami realmente está pra luta, realmente, né? Chegou, está online, vai lutar com toda a sua força contra Yuji e todo. E aí nesse momento, né, como a Hanami ainda utiliza umas técnicas antes do episódio acabar, ela tenta desferir um certo dano no Todo e no Yuji. É o momento em que o Todo, na última cena do episódio, ele fala que ele vai utilizar a técnica dele, a técnica secreta dele, né? Então a gente vai ter aí no próximo episódio uma revelação do Todo com relação à técnica secreta dele. O que vocês acham que é? Deixem aí nos comentários as ideias de vocês. Se você leu o mangá e você sabe o que vai acontecer, por favor, não estrague a experiência de quem não leu o mangá. Tente não dar spoiler pro amiguinho. Deixe os amiguinhos comentarem aí as teorias deles e o que eles acham. Se você não leu o mangá, não leia ainda. É a minha recomendação pra você. Não faça como eu, de verdade. Aprecie o anime. Sabe, o anime ele vai acabar provavelmente em 24 episódios mesmo. Se você sentir necessidade, né, vontade, leia o mangá. Mas se você só tá assistindo o anime, aproveite. Faça as suas teorias com base no que você tá assistindo. Tenta não ler o mangá, pelo menos nesse momento, pra você não ficar totalmente, tipo, a par de tudo, né? E matar um pouco do suspense da animação. Porque essa é uma parte bem legal também. Então esse episódio ele foi recheado de luta do começo ao fim, né? A gente começa com Hanami, termina com Hanami. Muita luta mesmo. Teve Maki, teve Fushiguro, teve Yuji, teve todo. Então a gente teve muitos personagens lutando, né? Dando posição de destaque nessas lutas. E foi um episódio, assim, muito bom de se assistir mesmo, né? O coração do fã de anime shounen, ele palpita bravamente com episódios desse tipo, né? Que começam com luta e terminam com luta. E uma luta muito bem animada, muito bem estruturada, né? Parabéns ao Estúdio Mapa mais uma vez pelo ótimo trabalho animando essas lutas de Jujutsu Kaisen. As lutas estão muito interessantes mesmo, muito bonitas de se ver, e esse episódio realmente ele não deixou a desejar em nada, a luta foi muito bonita mesmo. E bom, com isso a gente chega no fim do episódio. Como eu já disse, já devo ter dito mais 50 vezes, eu achei esse episódio incrível de se assistir, né? Ele adaptou bastante coisa do mangá, e eu achei muito interessante, a animação foi muito bem feita, muito fluida, a luta acontecendo muito bem. Eu gostei muito da animação do Raio Negro, né? Confesso que foi um pouco diferente do que eu imaginava, porque eu acho que eu imaginava os raios meio roxo, mas tinha uma outra coloração. Eu achei bem interessante de qualquer forma, gostei muito de como as coisas foram
foram feitas, a animação muito bem fluida e as lutas muito bem estruturadas. E o Yuji, né, meu filho, como sempre, brilhando, 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 brilhando. Joga e joga. Yuji perfeito, servindo o máximo possível, não falha em nada. E todo, né, que amizade, né? Que amizade maravilhosa de todo Yuji, muito bonita de se ver mesmo. Quem diria que uma amizade começou de uma forma tão estranha ia se tornar um ponto tão alto do anime, né? Achei muito legal mesmo como as coisas estão sendo feitas, né? A gente viu isso no mangá, quem já leu o mangá anteriormente, mas ver animado é realmente outra emoção, né? Você sente a vibe, até da dublagem mesmo, né? Os dubladores de Jujutsu são muito bons. A gente sente, né, a emoção da dublagem, então é muito legal de assistir tudo animado e tudo mais. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu tô gostando. Durante esse vídeo eu ressaltei muitos pontos que eu queria falar, né? Eu falei um pouco sobre o Inumaki e a técnica dele, falei um pouquinho ali, bem pouquinho mesmo, sobre as armas amaldiçoadas da Maki, falei sobre a técnica do Fushiguro e o que ele utilizou, né, da totalidade lá, que ele fundiu meio que os dois lobos, falei do Seitei Shirazu também, então eu consegui ressaltar bastante coisas que eu queria falar durante o vídeo. E agora eu quero deixar por conta de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer no episódio 20 de Jujutsu Kaisen. Qual será a técnica secreta do todo? Será que Hanami também tem alguma carta na manga? Vai utilizar alguma técnica amaldiçoada mais forte? A gente também não teve a aparição de Satoru, Utahime, Gakuganji nesse momento, Cara do Cutelo, Mahito, Getou. A gente não sabe se Getou está nesse momento, né? Está nessa luta. Mahito também não apareceu depois que ele se separou do Cara do Cutelo. O Cara do Cutelo tá lá lutando contra o Gakuganji, né? A gente ainda não viu essa luta. Não sabemos o que o Utahime está fazendo. Não sabemos também do paradeiro de alguns outros alunos, né? Como Nobara, Mai, Miwa. A gente não sabe o que aconteceu com eles ainda, né? A gente também não sabe se tem outros espíritos amaldiçoados que entraram junto com o Mahito e com o Cara do Cutelo na cortina, né? Hanami já tava lá no momento. E me diz aí nos comentários o que você acha que vai acontecer, quais são suas expectativas pro episódio 20, perdão. E deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. Bom, então é isso, pessoal. Vou pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo se vocês gostaram. Caso você tenha chegado até aqui, meu muito obrigado por assistir esse vídeo até esse momento. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a gente comente muito mais e a gente crie uma grande comunidade aqui no canal de comentadores, né, sobre o anime de Jujutsu Kaisen, as teorias que a gente tem e tudo mais. Vai sair um vídeo do review do capítulo de domingo, né, do mangá ainda essa semana, então eu vou tentar correr aí para tentar lançar no máximo um dia depois desse vídeo. Agora a gente tem as redes sociais, finalmente, @ilha2lu, tanto no Twitter quanto no Instagram, então vocês podem seguir lá, chamem seus amigos pra seguir também. Eu vou tentar fazer uns conteúdos exclusivos pra lá, não sei pro Twitter, mas pro Instagram com certeza. Tem questão do IGTV, né, tem os Reels, então eu vou tentar gravar um conteúdo exclusivo pra lá, mas aí eu vou alertando vocês até pelo próprio Instagram mesmo, então sigam lá. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez deixe seu like, compartilhe ele com seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreva, siga nas redes sociais. E é isso. Então um beijo, um abraço e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!